Boa tarde, Salve Maria. Hoje, quarta-feira, mais um dia de perguntas com o nosso padre, né? Lembrando que nós vamos dar continuidade à discussão sobre o livro Yucat. Começamos na semana passada, mas mesmo assim teremos um espaço, né, para responder as perguntas de vocês. Salve Boa Maria. tarde, salve Maria. Boa tarde, sua bênção. Deus abençoe, tudo bem, né? Tudo bem, padre? E o senhor, Isso, como né? está? Tudo bem, graças a Deus também. Que bom. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos assista nesta tarde de conhecimento, né, de aprendizado, que ela abra o nosso coração para que a cada dia sejamos mais servos do seu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de Cheia de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois Bendita sois vós entre as vós entre as mulheres, mulheres. e bendito é o Bendito é o fruto do fruto vosso do vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe Deus, de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na hora nossa de nossa morte. morte. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos lá, né? Já lembrando, né? Nós vamos continuar com o tema sobre o Yucat. Na semana passada nós iniciamos, né? Debatemos até a pergunta de número 16 e hoje vamos dar continuidade a partir da pergunta de número 17. Vamos lá? Isso mesmo. Que significado tem o Antigo Testamento para os cristãos? Veja, o Antigo Testamento, né, como o próprio Yucat nos fala, né, ele traz toda a experiência da criação até digamos, o anúncio do Cristo, a vinda de Jesus. Então, vai passando, né, o tempo desta amizade, né, porque Deus cria o homem e mulher, depois eles pecam, então o Senhor quer manter esta amizade. Com isso, eles foram expulsos do paraíso. E a gente vai vendo, né, toda a extensão da Sagrada Escritura no Antigo Testamento vai falar desta relação do homem para com Deus. Mas, acima de tudo, o desejo de Deus manter a amizade com o homem. E vai fazendo várias propostas, né? Depois vemos Noé, depois temos Abraão, né? Depois nós temos Moisés, que vai levar o povo da escravidão do Egito para a terra prometida, e depois vem os profetas, né? E todo o profetismo, e em meio a toda essa realidade, o povo, né, feliz, vai cantando através dos salmos as grandes maravilhas, os grandes feitos, mas também os grandes acontecimentos de sofrimento do povo de Deus. Então, o Antigo Testamento é esta base que nós temos, o sustento da nossa fé em Cristo. Porque se a gente pegar a escritura lá no livro do Gênesis, no começo, né, diz assim: o Espírito pairava sobre as águas. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Né? Depois, Deus diz: faça-se a luz. Faça-se. Né? Deus, Pai, que cria. Né? Quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra que cria, no hebraico vem a palavra dabar. Dabar não é somente criar, mas o criar do inexistente. E assim Deus faz. Não existia nada, tudo disforme, né? E Deus diz: faça-se a luz, faça-se o firmamento, faça-se. E tudo foi criado e feito. Quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí a gente já vai percebendo, a gente sai do Deus Espírito Santo que pairava sobre as águas, do Deus que cria pela palavra, pelo Dabar, e agora ele diz: façamos. E Deus criou tudo para quem? Para o Filho. E então a gente percebe esta experiência, né, do amor de Deus, porque ele cria para manter esta relação. Já vivia esta relação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seio da Trindade, né? E ele quer alargar esta experiência. E ele cria o homem à sua imagem,
à sua semelhança, não é? Então, entender o Antigo Testamento é perceber toda a caminhada, né? Quando o homem pecou, Deus pensa na sua infinita bondade, vou ter que resgatar, vou ter que dar uma nova chance. E várias foram as promessas, vários foram os sinais, vários os sacrifícios oferecidos para quê? Para manter esta amizade com Deus, né? E que muitas vezes o Deus do Antigo Testamento era um Deus que castiga, né? Que pune, que manda uma doença, uma desgraça, ou antigamente como se chamava uma peste, né? E algo que realmente balançava o povo dizer que é hora de se converter. Por isso, na quaresma, a gente usa o que é a cinza. Então, eles colocavam cinza na cabeça, se vestia de saco, ou seja, despojava-se da sua veste, para quê? Para viver em penitência. Então, a gente vai vendo, né, no Antigo Testamento os passos que o Senhor foi dando para resgatar os seus. Na pergunta de número 18, que significado tem o Novo Testamento para os cristãos? Então, no Novo Testamento, né, quando a gente leu todo o Antigo Testamento, ou quando a gente vai escutando na igreja, a gente vai percebendo que, em determinados momentos, né, a gente vê de forma explícita, né, as citações do Cristo, né, o como Jesus, né, vai aparecendo nas entrelinhas. Se a gente pegar o capítulo 52 do profeta Isaías, a gente vê o servo sofredor. Quem é? Jesus. Né? Davi é a prefiguração do Cristo. Então, a gente vai vendo várias realidades que vão apontando. Então, a gente entende o Novo Testamento à luz do Antigo, que apontava para quem? Para Jesus. E quando a gente lê o Novo Testamento, né, a gente tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que de um certo modo tratam especificamente de Jesus, da sua missão. Claro, da sua paixão, da sua ressurreição, né? Mas ele traz todo o advento do Cristo. Então a gente percebe toda a beleza. E claro, depois a gente vai percebendo todas as outras cartas, né? Todos os outros escritos do Novo Testamento que nos ajudam a perceber a caminhada da igreja que estava nascendo depois da morte de Jesus, né? Lucas, o evangelista que escreveu os Atos dos Apóstolos, vai relatando, né, cada experiência da comunidade que estava nascendo. Imagine, né, uma comunidade tão pequenininha, apenas 12 apóstolos, mas estava rodeada por vários discípulos e as mulheres que acompanhavam, e que também seguiram e começaram uma missão nova na igreja, né? Na igreja que foi fundada por Jesus, né? E deixou Jesus, Pedro, como esta pedra, ou seja, a pedra para sustentar, para orientar, para guiar, depois que ele voltou, Jesus voltou para junto do Pai. Né? Então a gente vai vendo nas entrelinhas de todo o Novo Testamento, né, como atinge-se, né, o ápice de toda a revelação. E a gente viu semana passada, né, em Cristo está revelado tudo o que o Pai e o que o Espírito Santo queria trazer para a humanidade. Certo. Na pergunta de número 19, que papel desempenha a Sagrada Escritura na igreja? A Sagrada Escritura na igreja é a base, né? É o tudo da nossa igreja. Né? A Sagrada Escritura, né, é que realmente nos vai dar este conhecimento que é a experiência de Deus. Né? Porque pela Sagrada Escritura nós tocamos em Jesus, tocamos em Deus, né? Porque nós cremos que a Sagrada Escritura é inspirada. Né? A gente falava também semana passada, né? O autor sagrado, né? Como se Deus colocasse, né, por escrito o seu pensamento, o seu desejo para a humanidade. Madre Teresa de Calcutá fala, né, que ela era apenas o lápis que Deus escrevia. Então é esta a realidade, né, a qual, né, o escritor sagrado, né, inspirado por Deus, vai colocando, né, realmente aquilo que Deus quer revelar e trazer para o seu povo. Né? E é como diz no próprio Yucat, né? Desconhecer a Escritura é desconhecer o próprio Cristo, né? Claro, claro. Então, pela Sagrada Escritura é que nós chegamos ao conhecimento de toda a revelação, porque cremos que ela foi inspirada. Então é essa a realidade, né? Conhecer a Cristo é conhecer realmente a Escritura. E tem a outra realidade, com certeza a gente vai falar, é a tradição da igreja.
não é? Então, nos primeiros séculos, tudo que foi escrito serve de base para que nós caminhemos de verdade, né? Alicerçados numa doutrina, num conhecimento que é sadio, que é correto e que é justo. Claro, tendo sempre como base a Sagrada Escritura. Mesmo que a gente, digamos, conheceu a Sagrada Escritura através da leitura de um santo, né? Através de um testemunho de alguém numa renovação carismática ou na Legião de Maria, num grupo de espiritualidade, então a gente vai percebendo o quanto Deus vai transformando a vida das pessoas. Por quê? Porque o Evangelho é o Cristo vivo no meio de nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e nos fala de Deus. Mas quando a gente lê o Evangelho, a gente toca mais profundamente em Jesus. Entramos agora no terceiro capítulo, né? Que Isso. tem o tema O Ser Humano Responde a Deus. A pergunta de número 20. Como podemos responder a Deus quando Ele nos aborda? Como podemos responder a Deus, né? Então, a primeira realidade, né, é entender que Deus sempre está buscando estar em relação conosco. Sempre, né? As pessoas às vezes dizem no momento de angústia, de sofrimento, e agora, né, com toda essa realidade, né, de pandemia, as pessoas dizem, será que Deus nos abandonou? Não, de forma alguma, né? Somos nós que abandonamos a Deus, né? O apego às coisas materiais, né? O apego, o desejo de poder, de dominar o outro, né? Os países. Eu vi hoje, passando ali no jornal, que os Estados Unidos já comprou as vacinas todas que a China vai produzir deste ano. Se sair a vacina hoje, as vacinas já estão todas compradas para os Estados Unidos. O que é isso? É ganância, é poder, né? Acha que só podem se salvar os dele? E os outros países, e as outras nações, né? Então a gente vê tanto egoísmo, tanta maldade, né? Mas Deus quer ter esta relação. Então ele precisa encontrar um coração livre e aberto, né? É como se a gente sintonizasse a rádio como antigamente, né? As rádios estão passando tudo para ser digital, nem tem mais tanto, não tem mais hoje, não vai ter mais o chiado. Quando os rádios, né? O receptor que é o rádio, ele for digital também, não tem mais chiado. É como na televisão. Antigamente, quando a gente procurava na televisão, no botão rodando, troc, 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 quando era, que é da minha época, né? Que não tinha controle remoto, que a gente virava aquele botão grande, aí chovia. O rádio é a mesma coisa. Quando você vai sintonizar, ele fica... Então, a gente precisa sintonizar Deus. Deixar seduzir-se por Ele. Então, quando a gente vive essa experiência com Deus e para Deus, aí sim, a gente vai correspondendo devagarinho, não é? A conversão, claro, deve ser um momento marcante na nossa vida. E a gente não pode ser molenga, nem fazer corpo mole. Então precisamos assumir o nosso desejo de amizade para com Deus. Então é necessária esta troca, né? Esse acolher, como diz o catecismo, o que significa como responder. Então eu preciso, né, crer no Cristo, eu preciso, né, escutá-lo, para que ele possa continuar falando e manifestando, né, a sua graça, a sua vontade na minha vida. Né? Só assim respondemos a Deus. Né? O coração tem que estar aberto e livre para escutar a Deus e a vontade de Deus. Carlos Daniel, ele mandou aqui, o que seria mais correto falar sobre a Bíblia? É a palavra de Deus ou é o livro que contém a palavra de Deus? Já que Jesus é o próprio Verbo encarnado. Veja, Carlos, essa é apenas uma questão de conceito, veja, porque a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E Cristo é a palavra de Deus encarnada. Então toda a Escritura é esta expressão, é o próprio Deus que fala, é o próprio Deus que se dirige ao seu povo. Por isso a gente fala da inspiração divina, porque foi Deus que inspirou. Quando a gente fala dos evangelhos, que é o próprio Cristo, né, é porque a gente não se referia no Antigo Testamento a Jesus, e sim a Deus, ao Yahvé, né, o Deus, né, de forma a chamar o Senhor. Quando a gente vem para o Novo Testamento, quando a palavra é revelada a Jesus, né, então a gente pode dizer, é palavra de Deus, é palavra de Jesus, é a Sagrada Escritura, é o próprio Cristo a palavra. Entendeu? São apenas expressões para dizer uma única coisa. A palavra de Deus. O próprio Cristo que nos fala. Porque também
né? Como Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e ele participa deste diálogo de amor que é a Trindade, então se o Pai se revela e fala no Antigo Testamento, é o Cristo e é o Espírito Santo, não é? Porque todo ato de uma pessoa da Trindade é das outras duas, né? Porque elas agem unidas, né? Unidas. E a distinção em pessoas é por causa do plano da salvação, para que a gente entenda melhor. Eu vou mandar aqui, tem algumas pessoas perguntando qual o Instagram, mas aparece no meu Instagram, né, quando a gente está conectado. O meu e o do Sejúlio, não é Aparece. isso? Então, Isso, aparece os dois. tem pessoas aqui no meu WhatsApp que não estão sabendo. Deixa eu dar orientação. Acho que senão fica para a semana que vem. Vamos adiante. Na pergunta de número 21. Fé. O que é isso? A fé, veja, o catecismo vai dar um monte de resposta aqui. Vamos interpretar um pouquinho, né, estas muitas respostas que ele nos diz. A fé é a primeira coisa, é conhecimento e confiança, né? Conhecimento, confiança. Claro, eu tenho que conhecer para dizer que realmente eu tenho fé. Mas claro, nós sabemos que a fé é um dom de Deus. E nós a recebemos no momento do nosso batismo, por isso recebemos a vela como este sinal do Cristo que nos iluminou, que nos tirou das trevas e agora nos tornou capazes de Deus. Claro que o não batizado, muitas vezes o pai e a mãe, né, não tiveram a coragem de batizar o filho para depois, com a ideia doida de dizer, não, depois ele escolhe a fé. Não, não. Batize, quando ele crescer, se ele quiser mudar, ser o que ele quiser, ele vai ser. Mas pelo menos você foi um canal de salvação. Né? E então, o catecismo diz, conhecimento, confiança. Então, eu conheço, né? Eu preciso conhecer. Conhecer para amar em qualidade. Então, eu conheço a Escritura, eu conheço a revelação. Então, eu, como fé, dom de Deus, eu posso fazer com que ela cresça. Então, a fé, né, dom de Deus, cresce em nós. Aí ele diz, né, 7 características. A fé como pura dádiva de Deus, que era isso que eu estava falando, que nós obtemos, né, intensamente, se a gente pedir. E aí a gente sempre pede, Senhor, aumenta a nossa fé. Né? Porque também a Escritura diz, se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente dizia à moreira, levanta-te daqui e planta-te no mar. Eita misericórdia, né? Então, claro, a fé como dom, como conhecimento, como confiança, mas que precisa ser alimentada. Depois ele diz, a fé é uma força sobrenatural de que necessitamos e precisamos para alcançar a salvação. Não é? Só quem tem fé pode alcançar a salvação. Um ateu não crê no Cristo e ele não vai ter salvação para como nós católicos. Ele crê, né, no Big Bang, na explosão, nisso ou daquilo, mas a salvação em Cristo Jesus é para quem crê nele. Você crê em Jesus? Creio. Então, a salvação é para você. Então, Jesus veio para os seus não aceitaram. E vamos fazer o quê? Abrir a cabeça para botar dentro? Não. Simplesmente, né? Tantas pessoas falam de Jesus e muita gente ainda teima em não querer aceitar Jesus. Então, a salvação é para aqueles que creem. Daí ele fala, a fé requer a vontade livre e a lucidez do ser humano quando ele se abandona ao convite divino. Então, é livre. Então, eu tenho que ser livre para optar por Jesus, né? Eu sou livre quando eu escolho certas realidades para a minha vida. É na liberdade, né? É na liberdade de Deus e filho de Deus que eu escolho ser cristão católico. Que nós escolhemos ser legionários, né, Samara? Né? E Verdade. essa espiritualidade que tanto nos faz bem, nos aproxima de Jesus, vivendo tão intimamente com Nossa Senhora. Né? Então é esta a realidade que nós precisamos viver a cada dia. Né? Uma fé livre, né? Que nos faz experimentar cada vez mais Jesus. A fé é absolutamente segura, porque Jesus o garante. Né? Quando a gente crê em Jesus, a gente se abandona. E a gente sabe que Jesus é que nos sustenta. Né? Claro
que a gente tem os medos, né, que somos humanos, mas a gente sabe quem sustenta é Jesus. Quem nos ajuda é Jesus e nós confiamos nele. Né? Temos esta certeza de que Jesus é o nosso sumo bem. Então a gente vai para frente caminhando. Depois ele diz, a fé é incompleta enquanto não se torna operante no amor. Ou seja, né, eu que digo que creio em Jesus, que leio a Sagrada Escritura, mas eu não vivo o amor, a caridade ao meu próximo, e principalmente o próximo de casa, né? E que muitas vezes o próximo de casa é tão difícil de viver, né? A gente amar a família, amar o irmão, o marido, a mulher, os filhos, né? Filhos que são rebeldes, filhos que muitas vezes, né, consomem drogas, que estão no alcoolismo e que dão tanta dor de cabeça, que volta para casa porque separou, porque fez besteira. Então, é amar, né? Amar. Mas um amar que não é compactuar com o que está errado, mas um amar que diz a verdade, que corrige, que bota de castigo, que dá uma palmadinha para consertar, né? Que realmente quer o bem do outro. Isso é amar de verdade. Depois ele diz, a fé cresce na medida em que escutamos cada vez melhor a palavra de Deus. Isso sem, né, sem dúvida, sem obra de dúvidas. A fé permite-nos já a experiência do alegre antegozo do céu, né? E a gente tem essa experiência, não é tão forte quando o Dom Henrique falava nas pregações sobre a morte. Né? Tem uma agora que a Toca de Assis fez, né, colocando, né, Dom Henrique falando, né, um desenho animado, e ele fala, né, da morte, mas fala da ressurreição. E ele diz, quando a morte chegar, eu pulo nos braços de Deus. Ou seja, se entrega completamente. Né? Quando a gente confia em Deus, a morte não é simplesmente o momento de acabar a vida, mas é o momento da plenitude da vida em Deus. Né? É a plenitude da vida em Deus. Aí nós percebemos o quanto Deus ama, nos amou e continuará nos amando. Por quê? Porque nos levará para junto de si, para a eternidade. Uhum. Aí, né, na pergunta agora de número 22, né, vem um complemento, que aí vem falando sobre o que é a fé, e agora a gente vai. Como se crê? Então, o crer, né, é a resposta. Né? Então, eu tenho fé e eu creio como? Respondendo. Né? Na página anterior, né, 24, o beato John R. Newman, cardeal Newman, né, falava desta realidade. Crer é especialmente acolhimento de uma verdade que a nossa razão não consegue atingir. Um acolhimento simples e incondicional, como se tratasse de uma prova. Claro, veja, tem coisas na fé que a gente não consegue explicar, não. Como é que a gente poderia imaginar completamente que Deus que está nos céus, Jesus Cristo, se torna homem e fecunda o ventre de Maria? É pela fé. Então, eu creio nessa verdade de fé e minha razão diz, epa, tá errado. Tinha que ter um homem para fecundar. Mas aí eu digo, eu creio. E se eu creio, ou seja, eu acredito. Minha razão é incapaz de chegar a tal conhecimento. Por quê? Porque a nossa razão, né, a nossa inteligência, crê naquilo que é palpável, que é visível, que eu toco, que eu experimento. E como era que experimentar essa realidade? E tem outras, né? Os milagres que Jesus realizou, que a ciência não explica. E quantos outros milagres acontecem nos dias de hoje por intercessão dos santos, né? Uma cura, né? Então a gente para e diz, é Deus. O que é isso? É fé, é crer, né? Ou seja, a nossa razão tem um limite. E neste limite, para ultrapassar, quem vai? É a fé. É o que cremos. Porque cremos. Por quem esperamos é Jesus, né? Essa realidade. É verdade. Na pergunta de número 23, existe contradição entre fé e ciência natural? Não existem contradições, né? E ele fala no catecismo aqui, não existem contradições insolúveis, né? Entre fé e ciência natural, porque não podem existir verdades duplas, né? Então, quando a igreja fala, né, sempre, na verdade, né, sobre a questão da natureza humana,
né, quando fala em favor da vida, né, isso é ordem natural. Né? E a ciência e a religião nunca vão bater de frente em relação a estas realidades. Né? A igreja sempre vê, né, a razão, não, essa condição natural, né, que a ciência nos orienta, né, como algo que é dado e organizado e é mantido por Deus, pela lei natural. Pela lei natural, o homem nasce, cresce, envelhece, dá frutos e morre. Esta seria a experiência ideal, né? Mas, como a gente sabe, com as vicissitudes da vida, muitas vezes a vida é interrompida em um determinado momento da existência humana, porque a morte faz parte da natureza humana, não é? Ao nascer, nós sabemos, já estamos morrendo. Porque muitas células do nosso corpo, quando a gente nasce, vão morrendo, as outras vão crescendo, vão nascendo, se desenvolvendo, e a gente, né, está nesta eterna. Então não existe contradição, né? Porque são verdades, né, que caminham unidas quando a gente fala sempre, né, a fé e ciência natural, né? Porque isso precisa ficar muito claro. Uhum. Na pergunta de número 24, o que tem a minha fé a ver com a igreja? Ninguém pode crer sem estar ligado à igreja, não é? E nós que cremos no Cristo, que cremos, né, que Jesus fundou a nossa igreja católica, né, nós cremos na nossa igreja católica. E foi ela que, pela tradição, chegou a fé até nós. A escritura chega até nós pela igreja católica, né? Então, nossos irmãos evangélicos têm muito a agradecer à igreja católica, porque foi ela quem guardou este tesouro, né? Se não fossem os monges copistas, né? Tinham monges lá, né? Nos inícios dos séculos, né? Digamos, século V, século VIII, né? E também na Idade Média, existiam muitos monges copistas. Copistas porque copiavam. Não tinha máquina de xerox, né? Não tinha celular para a gente fazer uma foto, um print de tela para a gente ter. Não tinha. Então, imagine copiar tudo isso, né? Por isso, só quem tinha livros antigamente, né? A gente não precisa ir tão longe, não. Há 2 séculos atrás, né, eram os ricos que tinham os livros. Por isso, né, a Bíblia é chamada de biblioteca, né? Porque é uma compilação de vários livros. Imagine os livros escritos à mão, quanto pesavam, né? Então, era uma biblioteca gigantesca. Por isso, né, ter a Sagrada Escritura era um privilégio. Então, só quem tinha realmente, né, eram as pessoas de posse, ou era nas sinagogas, ou nas igrejas, né, que existia. Por quê? Porque os monges trabalharam copiando, né, a Sagrada Escritura. Né? E então, crer significa pertencer a. Então, a gente, né, através desta realidade, né, nós estamos ligados intrinsecamente, né, à igreja. E o batismo nos faz corpo místico de Cristo. Né? O batismo nos incorpora, nos faz estar na igreja. Né? Esta realidade, né, que também nos envolve e nos chama à comunhão. Né? Viver na igreja é estar em comunhão com Cristo e com os irmãos. Então, nós fazemos parte de um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Né? Então, essa realidade que é trazida para todos nós. Né? A fé nos supõe crer na igreja. Então, eu creio, né, em Cristo, eu creio em Cristo por meio da minha igreja. E na igreja eu elevo a minha oração a Deus, ao Pai. Uhum. Entramos agora na segunda sessão, que é o credo cristão. Na pergunta de número 25. Para que precisa a fé de definições e de símbolos? Vejam, as definições, né, são muito importantes porque nos dão uma orientação, norte. Não é? Claro que a gente falava também que a gente não pode, não é, definir ou chegar ao conhecimento pela nossa razão 100%, mas nós podemos chegar próximo. E então são estas definições que nos ajudam, né? Mas nos fazem entender. Porque não adianta a gente pensar que a fé é algo que é vazio, sem direção.
Ah, eu creio, vou esperar tudo que caia na minha cabeça do céu. Não é assim, né? Então, eu creio, mas eu creio em algo que eu posso realmente entender, que está, não seria tão palpável, mas assim, eu creio porque eu tenho esta confiança, né? A outra realidade, né? Definições de símbolos. Os símbolos também chamados, né, as assembleias, né? Quando tivemos os sínodos, né? O sínodo concílio chamado também, né? Onde foram definidas as verdades de fé. Quando a gente reza na igreja o credo niceno-constantinopolitano, que a gente vê é o símbolo maior, né, que a gente vai ver no número 39. Então, foram realizados símbolos, ou seja, um concílio, né, uma assembleia geral, para quê? Para dar algumas definições. E então surgiram, né, o tempo apostólico, né, traz para nós que é o símbolo dos apóstolos, ou seja, o credo apostólico, e depois no concílio niceno-constantinopolitano, né, que antes desse niceno-constantinopolitano teve o de Nicéia em 325, tá? Então, são algumas verdades que vêm sendo expostas para nos ajudar a crer, ou seja, nos dão uma base teológica para crer. Uhum. Na pergunta de número 26, o que são símbolos da fé? Então, eu já até comecei a responder, né, toda essa realidade, né? Então, o catecismo também fala desta realidade como abreviações da fé. Ou seja, são pequenas verdades que são expostas que trazem um grande conteúdo, né? Quando a gente diz, nasceu da Virgem Maria, né? Então, a gente lembra do Evangelho que diz o anúncio do anjo, Maria que foi visitar Isabel. Então, uma verdade que está ali condensada, né? Para que também, imagine, se a gente fosse colocar tudo, não era um símbolo, né? Não era uma pequena profissão de fé, mas seria quase que o catecismo todo, né? Porque essa primeira parte do catecismo, né, vai estudar também realmente, né, toda a profissão de fé. Então, são estas realidades as quais, né, o símbolo, né, são pequenas abreviações, né, que realmente trazem uma verdade de fé. Na número 27, como surgiram os símbolos da fé? Então, a gente também já estava falando, né? A Assembleia. A gente vai sempre adiantando, né? Eu quando estava dando o catecismo, no Mosqueiro eu fiz 2 turmas, na paróquia a gente estava com uma turma e estudamos o catecismo todo. E eu ficava me policiando, porque eu tenho essa mania, já vou respondendo tudo. E depois, quando a gente vai ler a pergunta, eita, já respondi, né? Claro, e também a gente, né, falando das coisas de Nosso Senhor, né? Então, de um certo modo, vai se empolgando, né? Porque, claro, a gente vai trazendo essa verdade de fé, aquilo que a gente crê, né? Então a gente transmite, né, com uma certa veemência. Então, como surgiram? Então, a necessidade, né, de que o povo de Deus, né, pudessem expressar, entender a fé, né? Entender a fé que eles acreditavam. Imaginemos, não é, quando, não é, claro, é sistematizada a fé, quando é organizada, quando o missal começa a surgir na história da igreja, não é, a celebração acontece, então ela acontecia na língua latina. E o que era que o povo fazia? Depois que os monges, né, que foi trazida a experiência de rezar o terço, o povo rezava o terço. Né? E muita gente não se ligava no que estava acontecendo, não entendia a fé. E então, né, muitas catequeses dos padres da igreja ajudavam nisso, porque na missa não podia, porque a missa tem o rito, né? E que muitas vezes os padres também pregavam em latim. Então, as pessoas que tinham pouca cultura, pouco conhecimento, né, muitas analfabetas, não sabiam o que fazer, ficava lá olhando para as coisas, né? E quando eu ensinava homilética no seminário, a gente falava, né, alguns padres, eles pegavam algumas pinturas, colavam umas nas outras e com um rolo eles iam descendo as figuras do púlpito, que o púlpito ficava no meio da igreja,
né, e a acústica da igreja ajudava, não tinha som, né, e o padre ia quase para o meio da igreja, no lugar alto, com a bóveda da igreja que ajudava a que o som se propagasse, e ele ia descendo estas pequenas pinturas, essas gravuras, que ajudavam as pessoas que ficavam olhando para cima entenderem o que ele estava falando. Então, era uma forma didática também de ensinar, não é? Então, os símbolos surgem justamente para que as pessoas pudessem entender melhor a fé a qual eles acreditavam. Uhum. Na pergunta de número 28, qual é o teor do símbolo dos apóstolos? Então, o teor, né, a gente reza, né, no credo. Geralmente a gente chama de credo curto e o credo mais longo, né? Então, o credo, né, o catecismo traz, e ipsilíteres, né, escrito aí o credo, porque ele diz assim, toda a verdade de fé condensada, para que a gente, né, possa também, né, não só, digamos, quando a gente está na missa, no domingo, quando se reza o texto. Aqui também teve uma pessoa, Samara, que havia me perguntado por que é que a gente só reza, né, o credo nos domingos, né? Claro, a gente tem o Glória e o Credo, por ser um dia solene, é o dia festivo, né? É o dia, né, por excelência, é o Dies Domini, o dia do Senhor, né? E ele perguntava isso, mas a gente reza o Credo todos os dias quando rezamos o terço. Só que aqui eu abro um parêntese. Nem todos os países rezam o terço quando segura a cruz no terço. Não. Eu já conheci, eu morei na Espanha, eu morei na Itália, e conhecia amigos que diziam que não rezava o credo quando pegava a cruz. E eu disse, para que tem essa cruz e essas primeiras continhas aqui? Ele dizia, não, a gente já começa do primeiro Pai Nosso, do primeiro mistério. E eu achei estranho, né? Então, claro, é de lugar para lugar, por isso que às Questão vezes tem cultural também, né? isso, tem alguns textos que ele não tem a cruz, tem uma medalha, né? Uhum, Então, eu já por isso a vi gente textos vai assim. vendo algumas realidades. Então, cada país, né, cada nação tem o seu modo de rezar o texto, as saudações, né? Quando a gente começa o texto, só vamos fechar depois o parêntese para não me alongar muito, quando a gente diz, né, nas três Ave Marias, Deus te salve Maria, filha de Deus Pai. Deus te salve, já é Ave Maria. E às vezes a gente diz, é em espanhol, porque Deus te salve em espanhol, né? Claro, a gente usa em português, mas se a gente prestasse atenção e quisesse, podia dizer, Deus te salve Maria, filha de Deus Pai, cheia de graça. Porque a gente já saudou a Maria com o ave. Deus te salve quer dizer ave, alegra-te, né? É a mesma realidade. Mas vamos fechar o parêntese, né? E então, o teor, não é ler o texto que está aí escrito, né? Vamos ler, Samara? Você lê, e o padre descansa um pouquinho, que é o texto todo que tem o símbolo. Vá lá. Creio em Deus Pai, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, cada frase dessa, né, cada texto desse, né, vai trazendo uma grande verdade de fé. Né? Então, quando a gente crê, né, eu creio também porque eu entendi. Né? Porque senão a gente vai ficar com uma fé de adolescente, nem diria de adolescente, de criança, que só aprendeu o Santo Anjo, que aprendeu um Pai Nosso, uma Ave Maria, como um papagaio. Nós não Que somos papagaios. reza no automático, né? Sem a verdadeira essência, eu até diria assim. Isso, é isso mesmo. Né? E o que? A gente precisa, ao rezar, saber o que a boca está dizendo. Né? Claro que a gente sabe também que tem momentos, né, que a gente está rezando, né, e a cabeça dá uma volta, epa, já me perdi aqui, o que eu rezei, não rezei, mas a gente tem que concentrar e saber o que está dizendo e o que está professando. Né? Então, a gente também não está lendo
nos ladinhos, para você que acompanha, tem as orelhinhas laterais, tem sempre um texto de um santo. Do lado 29, Santo Agostinho diz, olha, o credo seja para ti como um espelho. Mira-te nele, ou seja, olhe para ele, para ver se realmente crês em tudo o que defines como fé e alegra de cada dia na tua fé, né? Com esse espelho. Lembrando que sempre o texto aqui é em português de Portugal, né? Então, algumas construções, né? A gente não tem esse costume de dizer mira-te no espelho, né? A gente não tem muitas de olha-te, se olhe no espelho, né? Então, mas claro, a gente vai entendendo devagarinho, sem problema algum. Mas vamos adiante. Na pergunta de número 29, aí vem, né? Qual é o teor do símbolo niceno-constantinopolitano? Então, veja, esse é o credo grande, que foi o concílio de Niceia e Constantinopla. Então, duas, né, reuniu-se, uma cidade planejou a outra, e agora estavam discutindo para montar um credo que fosse mais extenso, mas que abrangesse melhor as verdades de fé, que o credo dos apóstolos, né, fosse, digamos assim, mais mastigado, mais esmiuçado, né? Não requeriria mais ruminado, né? Então, aí foi escrito este. Então, eu vou ler uns pedacinhos e vou explicando algumas realidades, as que realmente a gente percebe que tem uma maior preocupação de explicação. Olha, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? No outro credo diz assim, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Veja, tudo aquele ele colocou, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, né? As visíveis, tudo o que a gente vê. E as invisíveis, porque fala da corte celeste, né? Dos anjos. Isso, agora vamos. Creio em um só Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, ou seja, o único Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Isso quer dizer o quê? Que Jesus já existia. Porque se Jesus fosse criado, ele deixaria de ser Deus. Veja a outra verdade que ele vai dizer. Nascido do Pai antes de todos os séculos, aí ele fala Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Olha aqui. Gerado, não criado. Então, como eu falava, se Jesus fosse criado, ele deixaria de ser Deus. Então, Jesus não foi criado, porque essa verdade de fé do símbolo diz que ele foi gerado antes de todos os séculos. Ou seja, aí ele diz aqui, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Da mesma, né? Aí ele diz ainda, por ele todas as coisas foram feitas. Isso, na criação, quando o Pai cria, é Cristo que cria, é o Espírito que cria, né? E foi tudo criado por ele e para ele. Deus Pai cria tudo para o Filho. Vai ainda, né? Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Então, quando a gente falava, né, a experiência de todo o Antigo Testamento, então, carrega todo o Antigo Testamento, Deus que quer ter amizade com a humanidade, e a humanidade cai no pecado, na esparrela, né? Vai, se volta contra Deus, coloca outros deuses, né? Os deuses de hoje, dinheiro, poder, né? Com esta ganância e tanta coisa ruim, o hedonismo, ou seja, o prazer pelo prazer, tudo isso vai tomando o lugar de Deus. Aí Deus diz, não posso, tenho que mandar meu filho para tentar restaurar, resgatar a humanidade. Então, para a nossa salvação, ele desce do céu. Quem? Jesus. E diz, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Quando a gente pega o outro, não é, catecismo, a gente diz, olha, ele fala, né, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ponto, né? Aí a gente vê aqui no Niceno Constantinopolitano como ele traz, né, a verdade de fé mais esmiuçada, né, para que a gente entenda melhor.
nasceu da Virgem Maria e se fez homem. Aí ele diz, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, não é? A gente vê no outro, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, né? Aqui no Niceno também diz, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, né? Veja que interessante esse detalhe, né? Porque o credo, né, o Niceno, né, está alicerçado também na Escritura. Né? Aí depois ele diz, e subiu aos céus. É interessante que no símbolo dos apóstolos diz assim, desceu à mansão dos mortos. E a gente falou dessa realidade, né? Jesus desce aos infernos, ou seja, a mansão dos mortos, e lá, né, todos os que tinham morrido antes da ressurreição de Jesus estavam onde? Na mansão dos mortos. E esperavam, como Jesus disse, o dia glorioso da ressurreição. Jesus, na semana passada, falava desta realidade, né? Quantos desejaram ver o Cristo, os milagres, tudo que Jesus realizou, inclusive a sua ressurreição, e não viram. Mas nós cremos em Jesus. Então, Jesus desce à mansão dos mortos, perguntavam, né, na outra semana, e ele passou esse tempo, os 3 dias, né, no sepulcro, para resgatar a todos e levar para onde? Para a eternidade, para o céu, para o paraíso, que estava fechado. Quem abre o paraíso? É Jesus. Depois de descer à mansão dos mortos e resgatar a todos. Vamos lá, adiante, né? Aí ele diz, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Então, o lugar do Filho, à direita do Pai. De novo, há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. Né? Jesus, né, virá na sua glória para julgar a todos. E a gente vê aquela expressão bela de Jesus, né? Vai colocar à direita, ou seja, as ovelhas, ou seja, aqueles que ouviram a palavra, né? E da esquerda, que ele chama de cabritos, né? Que foram incapazes de se converterem, né? E de buscarem ao Cristo. Depois ele nos diz, né? E o reino não terá fim. Nunca, nunca. Olhe, nunca. Nunca vai ter fim o reino de Deus. A Igreja Católica, criada por Jesus, nunca pode escrever com letras garrafais bem grandes, nunca vai ser destruída. Por quê? Porque ela é sustentada pelo Espírito, criada por Jesus e da vontade do Pai. Nós poderemos cair, nós, homens, mulheres, que somos pecadores, que somos frágeis. Mas a igreja, nunca, nunca. E aqui agora a verdade sobre o Espírito Santo, né? A primeira verdade sobre Deus Pai, a segunda verdade sobre o Filho e agora a verdade sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, né? É o Espírito Santo que vivifica, né? O Espírito que pairava sobre as águas, o Espírito que gerou o Cristo no seio da Virgem Maria, né? É o Espírito do ressuscitado. E ele diz, o Espírito procede do Pai e do Filho. Pentecostes, né? Quando Jesus, né, sopra o Espírito sobre os apóstolos, aí ele procede o Espírito do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Fala também o Espírito que falou pelos profetas. Então toda esta realidade do profetismo era o Espírito de Deus. E agora a verdade da fé sobre a igreja. Creio na igreja, que é única. Jesus não criou as igrejas, criou a sua igreja, que é a Igreja Católica. Que a igreja, ele diz, olha, a Igreja Católica una é santa, porque é criada por Deus, porque é mantida por Ele. Depois, católica, não é? Católica, porque a gente vive esta unidade, não uniformidade, mas uma unidade. Toda a Igreja Católica no mundo inteiro tem uma só direção, Cristo. Os irmãos, né, viver nesta entrega. E depois apostólica, porque ela foi alicerçada, né, na vivência dos apóstolos. Então, a gente vê essas 4 verdades de fé sobre a igreja. Depois, né, nós professamos um único batismo, que é o batismo do Pai, no Filho, no Espírito Santo, e aí nós fazemos parte, né,
da igreja e recebemos como herança a vida eterna, né? Só entra no céu quem é batizado, né? Só entra no céu quem é batizado. Ai, padre, mas se uma criança, um bebê recém-nascido morreu, nós cremos que no batismo de desejo dos pais, né, que queriam que a criança fosse batizada e fosse católica, né, ela já foi batizada, né? Ou qualquer pessoa, né, que trabalhe no hospital e vê que a criança, né, nasceu, mas é prematura ou então está morrendo, pode pegar até 3 gotas de água, derramar sobre a cabeça da criança, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com certeza alcançou a salvação, né? Porque, claro, não teve, não teve essa possibilidade, né, de receber o batismo porque estava no hospital. Eu, uma vez, uma criança, né, muito doente no hospital, cheguei lá, né, o pai, a mãe brigando, chorando lá, porque a madrinha não estava no hospital para acompanhar o batizado. Eu disse: o caso é tão grave, a gente não vai fazer o batismo com todo o rito. Né? Eu explico, mas olha, pense um povo de cabeça dura que não queria entender. Né? Eu disse: depois que a criança, se ela realmente melhorar, vocês vão na igreja e digam: olha, o padre fez a parte de iniciação em perigo de morte. E ele vai concluir o rito com os padrinhos que vocês escolheram. Mas o povo... Ai, Jesus, só Nosso Senhor na causa. Né? Mas vamos adiante. Ele diz, ó, professa um só batismo e diz: para a remissão dos pecados. Então, o batismo é para a salvação, para remir dos pecados, e principalmente do pecado original que nós carregamos na nossa alma. E depois diz: e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ou seja, assim seja, né? Então nós esperamos o dia feliz que Jesus virá nos visitar na sua glória. Mas se esse dia não chegar, que a gente vá, seja acolhido por ele. Claro, depois de pedir o perdão, depois de ter se reconciliado com o Senhor. Tudo bem. Padre, só temos 9 minutos. Uhum. Vamos responder as perguntas, né? Vamos e aí, lá. na próxima semana, a gente dá continuidade a partir da pergunta de número 30. Ótimo, vamos lá. Essa pergunta foi enviada por João Paulo. O que significa o pelicano em algumas igrejas antigas? E por que não vemos mais tanto esta simbologia nas construções mais tidas como contemporâneas? Veja, o pelicano é uma expressão, né, do Cristo. Por quê? Veja só. A gente não tem, primeiro que a gente não tem o pelicano, né? Aqui, a gente no Brasil, a gente não tem, né, este animal, né? Então, essa ave. Então fica difícil até para a gente entender o porquê configurar o pelicano com Cristo. Mas a experiência é esta. O pelicano, né, na Igreja Católica, ele nos traz a reflexão de que Jesus deu a sua própria carne como alimento. É a Eucaristia, não é? E o pelicano, quando ele está com as suas crias, e sempre que a gente vê o pelicano na Igreja Católica, a gente vê o pelicano alimentando os seus filhotes, né? Os seus pelicaninhos. E por quê? Porque se ele não tiver com o que alimentar, ele perfura a própria pele e dá a sua carne e o seu sangue como alimento para os seus filhotes. Por isso ele é expressão da Eucaristia. É um sinal de doação, né? Quando eu vi a primeira vez, né, eu disse: meu Deus, né? Que experiência, né? Então, o pelicano se alimenta propriamente, não é, de peixes, né? Mas nesta expressão tão bela, veja como a natureza é. Né? Ele sabe que seus filhotes vão morrer. E sendo uma fêmea adulta, né, o que ele faz? Ela bica o próprio peito, né, e os bichinhos vão se alimentando do seu sangue e, consequentemente, da sua carne. Né? Então, expressão da Eucaristia. Claro, não trazem hoje, a gente nem saberia dizer o porquê, né? Mas a gente ainda vê em paramentos litúrgicos, em algumas igrejas, nas portas de sacrários, ou então embaixo, como um aplique, debaixo do altar. Né? Mas é esta expressão tão bela, dar a sua carne como alimento, como o próprio Jesus. Essa pergunta agora veio de Everaldo, né, pelo nosso Instagram. O que a igreja diz sobre vida extraterrestre?
Veja, a igreja não tem nenhum pronunciamento, né? Como nós sabemos, Deus criou, a gente viu no credo, tudo que é visível e invisível. Ou seja, nós cremos que Deus criou tudo e o universo. Se tem vida fora do planeta Terra, é dom e graça de Deus. Então, que o homem estude, conheça e realmente, né, seja apresentado. Porque a gente tem muita coisa, a história de OVNIs, né, de extraterrestres, e que os americanos pegaram isso e aquilo, mas a gente não tem certeza dessa realidade, né? Então, se um dia chegar, né, a realmente ser comprovada a existência fora até da nossa galáxia, né, será um grande dom e graça de Deus, né? Uhum. E essa outra pergunta também foi enviada por Everaldo. Nossa Senhora e os santos fazem milagres? Veja, a Nossa Senhora e os santos, eles são intercessores, né? Então, Maria, ela sabe o lugar dela, por isso que ela disse que era serva. Ela não é o Senhor, ela é a serva do Senhor. E os santos também. Santos são amigos de Deus, né? Bem-aventurado, beato, quer dizer amigo de Deus. Então, a gente pede pela intercessão de Nossa Senhora ou pela intercessão de um santo ou de uma santa. Por quê? Porque a gente crê que eles já estão lá no céu e estão bem pertinho de Jesus. E por isso pode adiantar, entre aspas, viu? Adiantar o pedido da gente, né? Mas eles são intercessores, não são eles que fazem o milagre. Então, eles pedem a Jesus o milagre, mas quem realiza o milagre sempre é Jesus, né? Vemos pelas bodas de Caná. Se Nossa Senhora pudesse realizar milagre, ela tinha feito transformado água em vinho. Mas não. Ela foi lá e disse, né, a Jesus, eles não têm vinho. E Jesus disse, e o que é que eu tenho a ver com isso? Uhum. Se fosse no dia de hoje. Né? É. E tô nem aí a dizer, tô nem aí. O problema é deles, gente, né? Mas não, o que foi que Jesus fez, né? Transforma a água em vinho. Por quê? Pela intercessão de Nossa Senhora, pelo pedido dela. Então, é assim que acontece na vida da igreja, na vida, não é, dos pedidos que nós fazemos pela intercessão dos santos. Viu? Uhum. Encerramos nossas perguntas, né, por hoje. Isso. E aí, né, muito obrigado, Padre, mais uma vez, né, por Isso. disponibilizar o seu tempo, né, por nos fazer beber dessa fonte de conhecimento, né, é sempre bom. Eu digo direto que às vezes o que falta na gente é um pouco mais de estudo, né, que Uhum. tem tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa que a gente não conhece, e falta muito pra gente esses momentos de estudo. Eu acho muito importante isso. Isso. Né? E Muito faz obrigada bem, a né? todos que acompanharam. Isso Muito, nossa, faz bem, muito, muito. porque a gente ama em qualidade quando a gente conhece mais, né? E eu agradeço a Verdade. você, Samara, a sua disponibilidade também, o carinho, a amizade, viu? Que é muito bom, né? Eu lembrei nesse instante mais cedo, eu acho que era 2 da tarde. Ai, meu Deus, hoje tem a live. Chega! Eu, pô, mas tá cedo. Eu disse, mas tem que preparar, né? Tem que ler, tem que ver o ambiente e tudo, né? Eu hoje, vamos dar a bênção e a gente continua falando dessa historinha, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no Ele meio de está no meio de nós. nós. Por intercessão da Virgem Medianeira de todas as graças, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só Amém. terminando, essa semana eu estava aqui com o tripé, que eu boto sempre no tripé para ficar mais cômodo, e eu derrubei o tripé e quebrou o bicho que segura o celular. E eu me lembrei de quando nós fomos a Aparecida, e Felipe brincando com o meu, que a gente tinha comprado um pau de selfie, né? Para botar o celular, e ele mexendo, quebrou. Mas foi tão engraçado a viagem toda, a peregrinação toda que Felipe tinha quebrado, o apoio do celular, mas foi muito engraçado. Eu lembrando dessa história, né? Tantas recordações. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta à peregrinação, a Fé em Aparecida, Deus. né? Ao santuário. É, Muito bem, boa tarde. esse ano foi tudo muito, né? Sentimos muita falta de tudo. Estamos sentindo Isso, muita falta de vários e vários momentos, né? isso, Mas, com fé em Deus, tudo logo, logo passa. isso. E a gente vai aprender, né? Vamos dar Uhum. os exemplos de como nós vivenciamos e fomos capazes de sair vencedores, porque Cristo nos amou. Um cheiro. Até semana que vem. Verdade. Cheiro, até semana que vem. Tchau.
Muito obrigada a vocês que acompanharam a nossa live e até a próxima semana. Um grande abraço. Salve Maria.